Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, ela que foi o primeiro sacrário, que levou Jesus no seu ventre, que ela nos ensine a sermos verdadeiramente adoradores, a levarmos Jesus no nosso coração, a sermos homens e mulheres eucarísticos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó maná celestial, pão dos anjos, alimento divino que descestes do céu, para dar vida aos que vos recebem. Vinde hoje ao meu peito, entrai em meu coração, convertei-o para sempre em vossa morada. Porém, Senhor, sei eu o que digo? São João julga-se indigno de desatar as correias de vossas sandálias. São Pedro ficava surpreendido e admirado, vendo que querias lavar-lhe os pés. Eu tenho o atrevimento de introduzir-vos num coração ocupado tantas vezes pelo inimigo? Ah, Senhor, visto sedes vós o Cordeiro sem mácula que tirais os pecados do mundo, descestes do céu para salvar o que estava perdido, limpai-me e purificai-me das faltas mais ocultas, lavai-me de todos os pecados e fazei-me digno de vós. Ó minha alma, não tremes na presença de Deus, pensando em teus pecados e misérias? Porém, anima-te. Aquele enfermo do Evangelho ficou livre de seu incômodo ao tocar as vestes de Jesus Cristo. O cego recobrou a vista, dizendo-lhe Jesus uma só palavra. Chega-te, pois, a ele com toda a confiança, mas com grande humildade, dizendo-lhe como o centurião: Senhor, não sou digno de que entreis na morada do meu coração, mas dizei uma só palavra e minha alma será curada. Amém. Bem-vindo você que está na jornada Eucaristia Nosso Tesouro. Uma alegria poder estarmos mais uma semana reunidos, juntos. Você não está sozinho, estamos caminhando juntos nessa comunidade para aprofundarmos o nosso amor por Jesus Eucarístico. E com certeza já não somos mais os mesmos lá do primeiro encontro. Jesus, pouco a pouco, vai mudando o nosso coração, vai transformando a nossa vida. E você que está desde o primeiro encontro, comenta aí, estou desde o primeiro encontro, faço parte da jornada, não deixe de comentar, para eu saber quem está acompanhando. Se você chegou hoje, seja bem-vindo, comenta, cheguei hoje. Né? E se você ainda não está dentro do nosso grupo de WhatsApp, você vai na descrição do vídeo, tem o link para que você faça parte dessa comunidade. Envia para quem precisa também. Deixa seu like, é importante para que mais pessoas possam ficar sabendo, né, deste tesouro que a Igreja Católica traz, que é a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso grande tesouro, é o próprio Deus que quer ser o nosso alimento. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar a nossa meditação sobre as qualidades do corpo de Jesus. Se você não viu, vai nos primeiros vídeos, assiste todas as aulas que você vai aprofundar melhor, tá bom? Então nós já falamos sobre a impassibilidade do corpo de Jesus, falamos sobre a sutileza do corpo de Jesus, falamos já do esplendor na última aula, que o corpo de Jesus ele brilha, certo? A impassibilidade, que o corpo de Jesus não pode mais sofrer a morte, ele não morre, ele não sente dor. A sutileza, que ele passa as paredes, é um corpo que ultrapassa as paredes. E hoje, a última, a agilidade. Por agilidade nós entendemos que o corpo de Jesus ele pode se transportar por grandes distâncias até da terra ao céu com a rapidez de um relâmpago, ou seja, o
corpo de Jesus, ele tem uma agilidade, né? Vamos dizer assim, os filmes retratam, né, o Flash, é muito mais do que o Flash, né? É o próprio Deus que tem um corpo ágil que ele pode vir do céu à terra em um instante. Ele atravessa de um lugar para o outro grandes distâncias como um relâmpago, quer dizer, muito rápido. Então, nós terminamos a meditação sobre as qualidades do corpo de Jesus hoje. Ele está do seu lado, ele está aqui, ele está em todos os lugares. E hoje, capítulo 4, Eucaristia, resposta que veio do céu. Sim, a Eucaristia não é uma resposta humana, é uma resposta que o próprio Deus veio nos trazer. É a resposta que veio do céu. E o Padre Jonas ele vai introduzir esse capítulo já explicando a história de Corpus Christi. Sim, essa solenidade da Igreja Católica de Corpus Christi. Então ele vai explicar com detalhes. Vale a pena você pegar o livro e depois ler com calma. E ele vai relembrar, inclusive eu quero te convidar, nós temos um belo filme, né, sobre a história de Corpus Christi no CN Plus. Então você pode procurar no YouTube, nas nossas plataformas, você vai encontrar, né, a história de Corpus Christi. Então retrata essa história que nós estamos hoje meditando e você pode depois assistir. Muito bem contada, graças a Deus, pela nossa equipe de dramaturgia da TV Canção Nova. Então, a festa de Corpus Christi, ela nasce, certo, de um milagre que aconteceu na cidade de Bolsena, na Itália, né? Um sacerdote chamado Pedro de Praga, ele tinha o quê? Dúvidas se de fato a Eucaristia se Jesus estava presente na Eucaristia. Era um sacerdote que trazia essas dúvidas. E aí você vai se perguntar assim, mas como que um sacerdote tem dúvida se Jesus está presente na Eucaristia? Pois é. Naquela época, o que acontece? A igreja estava enfrentando uma grande heresia. A igreja enfrentava uma grande heresia. E você vai perceber que ao longo da história da igreja sempre vai acontecer isso, né? Haverão heresias e a igreja vai combatê-las, né? Haverão perseguições e a igreja vai permanecer fiel. Então, essa era a perseguição daquela época, certo? Que a igreja vivia no início do século XI, tá bom? Então, para você se contextualizar, no início do século XI aconteceu uma heresia que era dos cátaros. Então, os cátaros, eles acreditavam que o mundo que nós estamos era uma criação de Lúcifer, o demônio, e, portanto, era uma realidade perdida, sem solução. E por isso cátaros purificados, eles deviam viver o quê? Então, fora do mundo, numa vida de castidade perfeita. Isso fazia com que eles se colocassem contra o sacramento do matrimônio, os cátaros, porque eles queriam que todos vivessem em castidade perfeita, e eles declaravam que esse mundo visível, ele era mau. Logo, eles também eram contrários, eles também se colocavam contra a encarnação de Jesus, a redenção e, consequentemente, a igreja, certo? Contra a igreja, contra os sacramentos, eles rejeitaram todas essas realidades, inclusive a Eucaristia. Logo, também negavam a Eucaristia, diziam que ali havia apenas um símbolo, não estava ali o corpo de Jesus, e eles negavam toda essa questão material. Veja, essa heresia nasceu de dentro da igreja. Essa seita também tem o nome de albigenses.
por ter sido a cidade de Abil, no sul da França, uma das suas fortalezas principais. Mas elas são mais conhecidos são os cátaros. Os cátaros, eles surgiram dentro da igreja, mas depois, consequentemente, eles se separaram, eles negaram a encarnação de Jesus, eles negaram os sacramentos, eles eram contra o matrimônio, sacramentos e, consequentemente, negaram a presença real de Jesus na Eucaristia. Como muitos dos nossos irmãos cristãos evangélicos também negam, dizem que é só um símbolo, né? Então, isso aconteceu há muitos anos atrás nesta heresia. Exatamente porque ela surgiu de dentro da igreja e trouxe uma grande confusão dentro da igreja antes de se separarem. Isso trouxe grandes dúvidas para muitos fiéis, inclusive para o Padre Pedro de Praga, que nós estávamos falando, que tinha dúvidas sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Então, o Padre Pedro, ele resolve ir para Roma exatamente para saber a verdade. Ele vai em busca da verdade. Será de fato que Jesus está presente na Eucaristia? Veja, o Padre Jonas vai falar, Deus vai usar da pobreza desse sacerdote, da dúvida desse sacerdote para fazer um grande milagre e retirar a igreja desta heresia que estava sendo disseminada naquela época. Então, ele vai em direção a Roma, passando pela cidade de Bolsena. Como a gente tinha falado, o milagre aconteceu em Bolsena porque esse padre ele estava indo em direção a Roma, buscando a verdade. Ele para na cidade de Bolsena. Na manhã seguinte, antes dele seguir a viagem, ele faz questão de celebrar a Santa Missa, certo? Ele faz questão de celebrar a Santa Missa, mesmo com as suas dúvidas, ele permanece fiel e vai celebrar. Só que na noite anterior, ele faz uma oração muito fervorosa. E ele reza pedindo a Deus ardentemente que terminasse com aquelas dúvidas que ele trazia no coração. Que aquilo cesse, porque ele desejava apenas crer. Era o desejo dele. Ele queria poder crer sem nenhuma dúvida de que Jesus estava presente na Eucaristia. Talvez essa seja a sua dúvida. Veja, não é só sua. Outros já tiveram. Viveram crises a respeito da presença de Jesus na Eucaristia. Então não se condene. Porque na sua pobreza Deus há de se revelar. Porque Ele está presente. E a verdade, ela triunfa sobre a mentira. A verdade, ela triunfa sobre as heresias. A verdade, ela vai triunfar. Porque ela é a verdade. E aí o que acontece então? Então ele parou em Bolsena, ele faz essa oração, no outro dia de manhã ele vai celebrar a missa. E o que acontece quando ele levanta o corpo de Cristo na hora da consagração? Começa a verter sangue da hóstia. E o sangue começa a pingar no corporal, muitas gotas de sangue. O corporal é aquele pano que é colocado, né, embaixo do cálice e da patena, certo? Onde vai ser consagrado o corpo e o sangue de Cristo. E a quantidade de sangue, ela se torna tão grande que ela transpassa o corporal, as toalhas e atinge o mármore do altar, deixando ali as suas marcas. Aí eu vou ler aqui. Tentando socorrer a situação, no desespero, o padre andou com a hóstia que sangrava na mão, pois nem sabia onde colocá-la. Com isso, algumas gotas de sangue caíram no chão. E ainda hoje, naquela igreja na cidade de Bolsena, existem marcas de sangue no chão de mármore. E aquela missa nunca terminou, porque o padre ele ficou tão perdido diante do que estava acontecendo que ele nem vai consagrar o cálice com sangue. Ele para por ali. E ali é a grande resposta que o Padre Pedro ele pedia.
E é uma resposta que não vai ser só para o Padre Pedro, vai ser uma resposta para toda a nossa igreja. Providencialmente também, o Papa, na época, Papa Urbano IV, ele estava na cidade de Orvieto, que era próximo a Bolsena. E ele foi informado do que tinha acontecido e ele envia então para um bispo que fosse lá verificar o que havia acontecido. O Papa ele vai agir com cautela no primeiro momento, diante de todas as heresias que estavam acontecendo da igreja naquela época, o contexto dos cátaros daquela época. Então ele age com cautela e manda um bispo para verificar o que estava acontecendo. Só que outro fato que não é tão conhecido, no filme que eu indiquei da TV Canção Nova, a gente retrata bem essa parte, é que existe uma monja agostiniana que se chama Juliana de Cornilon. Ela recebeu várias revelações de Jesus, pedindo que fosse até o Papa e fizesse um apelo que após o domingo de Pentecostes, em uma quinta-feira, se celebrasse a festa da Eucaristia, a festa de Corpus Christi. Então ela recebe várias revelações, pedem para que ela vá até o Papa e peça a instituição desta festa, a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo, após o domingo de Pentecostes. O Papa ele recebe essas revelações, o Papa ele escuta essas revelações, porém ele guarda no coração, ele não leva isso adiante. E por que ele, no primeiro momento, ele guarda isso? Porque se ele já institui a festa, ele estava dizendo que as revelações que aquela monja estava tendo eram verdadeiras, certo? Eram verdadeiras. Então, ele também precisa agir com cautela nesse momento. E ele pediu o quê? Que Deus pudesse mostrar para ele qual era a verdade. O que ele deveria fazer com aquele pedido, com aquelas revelações que aquela monja agostiniana trouxe. Então, ele já estava com isso no coração, ele faz essa oração e o que acontece? Acontece o milagre do corpo de Cristo com o Padre Pedro. E aí logo ele manda o bispo, mas aí ele também não se aguenta e ele vai ao encontro. Ele decide ir ao encontro do bispo para saber o que aconteceu, o que realmente estava acontecendo. O bispo de Bolsena já estava voltando e eles se encontram, Papa Urbano IV, com este bispo, no meio do caminho, numa ponte chamada Ponte do Sol. É ali que eles se encontram. E aí, eu vou ler novamente. O Papa desceu da sua carruagem e foi em direção ao bispo que trazia, devotamente, nas suas mãos o corporal ensanguentado. Quando o bispo abriu o corporal, o Papa caiu de joelhos no chão, proclamando: Corpus Christi, o corpo de Cristo. E essa foi a resposta que ele pediu a Deus. Se era para instituir ou não, segundo as revelações dessa monja, e ali ele não tem mais nenhuma dúvida. Ele institui a festa de Corpus Christi e com isso retira todas as dúvidas que estão naquele momento dentro da igreja e contrapondo toda a heresia dos cátaros. Então, este milagre, veja só, Deus utiliza da pobreza daquele sacerdote, da dúvida dele, para trazer uma resposta para toda a nossa igreja e para afirmar, sem dúvidas nenhuma, de que Jesus está presente. E os milagres, eles não pararam naquela época. Depois outros milagres aconteceram e continuam até hoje acontecendo. Se você pesquisar tanto que Carlo Acutis, ele vai fazer o quê? Um site para falar dos milagres eucarísticos. Carlo Acutis, ele se debruça em conhecer os milagres eucarísticos e divulgar os milagres eucarísticos. Para quê? Para mostrar para nós, para a nossa sociedade de hoje tão racional, que às vezes tem dificuldade de acreditar, que ali está presente verdadeiramente o corpo de Cristo. Olha que lindo. Carlo Acutis, ele vai no centro
da nossa fé. Vai mostrar por meio dos milagres eucarísticos que Jesus está presente no meio de nós. Aí o Padre Jonas vai trazer uma curiosidade dentro do livro, né? Sempre que uma solenidade ela é instituída, né, se tem um ofício especial. Foram chamados pelo Papa na época para compor o ofício da festa de Corpus Christi São Tomás de Aquino, dominicano, e Frei Boaventura, franciscano. E aí, antes de chegar na festa, os dois vão apresentar o ofício e o Frei Boaventura pede que Tomás de Aquino leia primeiro. Ele começa a ler, no que ele começa a ler, ele rasga já o dele no meio e ele fala. E daí, quando o Papa pede para que o Frei Boaventura leia, ele já diz, mostra que já tinha rasgado tudo e que o ofício de Tomás de Aquino deveria ser o oficial. E é o que nós temos hoje, o ofício de leituras da solenidade de Corpus Christi foi escrito por Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. E se você for em alguma peregrinação para a Itália, tanto em Bolsena como em Orvieto, guardam até hoje esses sinais deste milagre eucarístico, deste milagre que foi o centro para instituir a solenidade de Corpus Christi. E nós vamos para o subtítulo Eucaristia, fonte de misericórdia. Eucaristia, fonte de misericórdia. A Eucaristia, ela é um mistério da pobreza. É um mistério da pobreza. Porque não somente Deus vem se mostrar na sua extrema pobreza, como também ela é o auxílio de Deus à nossa extrema pobreza. Veja só, são duas pobrezas que se encontram. Deus que se faz pobre, homem, se esconde na Eucaristia, se faz alimento para nós, para vir em auxílio à nossa pobreza, para que possamos ser, como nós dissemos no último encontro, esse alimento dos fortes. Veja que coisa interessante, né? O Padre Jonas vai mostrar. Naquele momento em que a igreja passava por aquela heresia, por aquele combate, certo? O inferno ele vem contra a Eucaristia. Mas o que diz em Mateus, capítulo 16, versículos 18? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inferno se levanta, mas não vence. Não vence. Jesus dá a última palavra. E por meio de um milagre eucarístico, ele encerra as forças que vêm querer abalar a igreja naquele momento contra a Eucaristia. E até hoje o céu continua vindo em auxílio à nossa fraqueza e eu digo que também se levanta hoje na sua vida. Que forças do inferno hoje se levantam contra a sua vida, que querem te derrubar. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Se você tiver Jesus eucarístico, ele vai vencer. Ele vai vencer. E veja, nós precisamos da Eucaristia. Diante das nossas dúvidas, diante das nossas fraquezas, de tantas interrogações que muitas vezes, batem à nossa porta, a Eucaristia é a resposta que nós buscamos. Ela é a força que vem em socorro à nossa fraqueza. A Eucaristia é uma necessidade, Padre Jonas vai dizer, para a nossa pobreza. Ela é uma necessidade, nós necessitamos dessa Eucaristia. E a igreja precisa da Eucaristia porque ela é santa e pecadora. Vai o Padre Jonas dizer, ela é pecadora porque fazemos parte dela. Quem torna a igreja pecadora somos nós que com os nossos pecados somos o corpo de Cristo e por causa de nossa pobreza empobrecemos a igreja. Por causa do nosso pecado fazemos a igreja pecadora. Ela é santa e pecadora por causa de nós. Só que ao mesmo tempo a igreja é o amor do Pai, é a misericórdia, é o Pai das misericórdias que vem acolher cada um de nós, seus filhos pecadores. Então, se você se sente hoje pecador, limitado, cheio de dúvidas, dúvidas sobre a fé, dúvidas se permanece ou não dentro do grupo de jovens, se continua
ou não na pastoral, no crisma, se permanece ou não na pastoral familiar. Veja só, Jesus, ele vem em socorro à nossa fraqueza. Ele vem em socorro porque ele é a misericórdia que vem nos abraçar, como filho pródigo, de braços abertos. E mesmo com os nossos pecados, lembre da imagem do filho pródigo, lá no Santuário do Pai das Misericórdias, se você já veio aqui, se não, você um dia vai ver. O pai abraça o filho mesmo sujo, mesmo na lama, mesmo que você esteja na lama, no pecado. Se você se arrepende, Deus te abraça do jeito que você está. A igreja não põe nenhum filho para fora. Nós queremos, muitas vezes, que na nossa comunidade, que no nosso grupo de jovens, que na nossa pastoral, enfim, que todo mundo seja santo. Que o padre seja santo, que os ministros sejam santos, que todos sejam santos e ninguém pode pecar. Nós não somos pecadores. Ninguém pode dar contra-testemunho. Sim, nós temos que lutar. Mas diariamente, nós sabemos, nós caímos, nós nos irritamos, nós perdemos a paciência, nós erramos, nós falamos demais, nós fofocamos, enfim. Isso não é um comodismo, não é para que nós permaneçamos nessa condição, não. Mas nós temos que ter consciência de que o pecado faz parte. E Deus, na sua infinita misericórdia, tem paciência com o nosso processo, e espera dia após dia, nos dando o alimento que é o seu próprio corpo, para que nós possamos vencer os nossos pecados, vencer as nossas misérias e nos santificarmos. Se Deus é essa misericórdia, é isso que nós também, por meio da Eucaristia, precisamos ser para os nossos irmãos. Nós não podemos simplesmente eliminar. Nós precisamos ter a paciência de acolher, a paciência de esperar a conversão do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, do tio, da tia, do primo. Tenha a paciência de Jesus, tenha a misericórdia de Jesus. E essa misericórdia só é possível com a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é o sacramento da unidade. E o Padre Jonas vai citar Santo Agostinho, que diz: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade, quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja e rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor, para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nela creem. Catecismo da Igreja Católica, número 1398. E o Padre Jonas vai lembrar de um dos momentos importantes. Lembra da hora da Eucaristia? Então, na hora da Eucaristia, no dia da ceia, qual é o gesto que Jesus faz? Gesto forte, simbólico e que quer nos ensinar verdadeiramente o nosso lugar, enquanto os discípulos estão discutindo quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, que lugar eu vou ocupar no reino dos céus, qual vai ser o meu posto, né? Qual vai ser a minha importância? Jesus, ele vai e ele se coloca na sua maior pobreza e ele lava os pés dos discípulos, que era uma posição dos escravos. Os escravos lavavam os pés. E Jesus, ele faz isso. Ele se coloca como um escravo lavando os pés dos seus discípulos. Nem os discípulos lavavam os pés do mestre. Mas Jesus, ele vai se colocar na sua extrema pobreza para mostrar: eu deixei tudo. Deixei toda a minha glória para me esconder, para me fazer para servir, para amar, para ser pobre. Me fiz alimento.
Por isso que ele fala, lavai os pés uns dos outros. Ou seja, para que nós possamos participar do banquete da Eucaristia, Jesus vai dizer, a palavra vai dizer o quê? Deixa a tua oferta no altar e vai antes se reconciliar com teu irmão. Nós não podemos participar, isso é muito profundo, participar da ceia da Eucaristia se o nosso coração está dividido, se o nosso coração está magoado com alguém. Em que sentido? No sentido de, claro que a gente pode ter os sentimentos, mas romper, eu não posso estar rompido. Se eu tenho alguém com quem eu preciso me reconciliar, eu preciso primeiro viver a reconciliação para depois participar da ceia da Eucaristia. Porque a Eucaristia é a unidade. É Deus que se fez pobre, que se fez humilde e que quer se fazer alimento. E se eu quero fazer parte desta ceia, eu preciso ser como Jesus, eu preciso lavar os pés, eu preciso me fazer pequeno, eu preciso estar reconciliado, eu não posso ter inimizades. No meu coração, eu preciso ser misericordioso como Jesus. E agora, a gente saindo recentemente desse período do Natal, mas ainda muito vivo dentro de nós, Jesus que se apresenta na manjedoura, ou seja, a manjedoura é o lugar do alimento, eu já falei isso, né? Mas repito mais uma vez, ou seja, desde a sua encarnação, onde ele vai ficar? Na manjedoura. Para nos lembrar o quê? Que ele veio para se fazer o quê? Alimento para nós. Ele já veio, ali já havia uma profecia, ele se daria como alimento. Então Jesus ele some totalmente na Eucaristia, diz assim, é como se ele descesse mais ainda e se clipasse totalmente. Ali não se mostra sua divindade na Eucaristia, nem mesmo sua humanidade. Ele se perde totalmente e assume a posição de alimento. Ele se coloca na forma e na aparência de pão e de vinho. Se eclipsa totalmente e se faz escravo a nosso serviço. Por isso que Jesus é a resposta, a Eucaristia é a resposta que veio do céu. Ele some, ele nos ensina a assumir, a sermos pobres. Hoje, no mundo onde todos nós vivemos, parece que querendo aparecer, onde as pessoas buscam seguidores, onde as pessoas buscam mostrar a si mesmas, Jesus ele vem nos ensinar a nos esconder, a nos esconder. Jesus se esconde na Eucaristia. Mas esse escondimento não é um escondimento para que nós não o encontremos. Pelo contrário, ele se esconde para que nós possamos o encontrar. Porque se ele se mostrasse com toda a sua glória, nós não teríamos coragem de nos aproximar da ceia da Eucaristia. Nós teríamos vergonha, nós teríamos medo. Então ele, sabendo de tudo isso, ele se esconde naquela imagem de pão, naquela imagem de vinho, mas já não é o pão e não é mais o vinho, mas é o seu corpo, é o seu sangue. Aproxima o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Aproxima a tua mão e coloca do meu lado. Deixa de ser incrédulo e torna-te um homem de fé. São as palavras de Jesus ao discípulo Tomé, quando ele duvida que Jesus ressuscitou, ele fala, eu quero pôr as minhas mãos nas suas chagas. E aí Jesus aparece para ele e ele diz, coloca aqui. Na Eucaristia, mais uma vez, é como se Jesus falasse para nós, coloca teu dedo aqui, creia. E ele responde, Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala, porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e contudo creram. E aí ele está se referindo a quem? Nós. Nós somos felizes. Nós cremos na Eucaristia sem ver. Somos felizes. Felizes somos nós que, pela fé, cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Feliz será você quando você, pela fé,
se aproximar desse banquete e todas as dúvidas forem embora e você ter essa certeza, Jesus está presente. Jesus está presente. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Deus aumente a sua fé, que Deus aumente a minha fé. Que nós possamos nos aproximar, crermos. Porque quando a gente dá o passo na fé, dê o passo. Dê o passo na fé. Aí você pode falar, mas Magda, eu ainda não consigo. Dentro de mim parece que está sendo falso, eu ainda tenho dúvidas. Veja, o Padre Pedro tinha dúvidas. Mas mesmo assim ele foi celebrar a missa e Deus o respondeu com um grande milagre para toda a igreja. Por isso eu te convido, se aproxime do sacramento da confissão, da reconciliação. Vá ao sacerdote, peça perdão de seus pecados pela fé. Dê esse passo. Não seja movido por sentimentos, mas por uma decisão. Você quer fazer uma experiência com Jesus? Então, vá, procure um sacerdote, se confesse pela fé. Se confesse. E depois, participe da Santa Missa. Faça um propósito profundo de não voltar mais a pecar. E comungue com fé. E continue, persevere. Eu não tenho dúvidas. Jesus, ele não deixa nenhum de nós sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. A resposta, às vezes, não precisa ser grandes emoções, sentimentos, emoções. Mas quando uma pessoa se aproxima com fé e anda, lembra, a fé é a certeza do que não se vê. Se você não vê, isso é fé. Eu não vejo, eu não entendo, isso é fé. Quando você se decide a participar do banquete da ceia do Senhor pela fé, você irá colher os maiores frutos. Eu não tenho dúvida. Nosso Senhor virá em seu socorro. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Te convido a fazer essa oração no chat em resposta. Você que ficou até o final, comenta e faz esse comentário, a sua oração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós terminamos aqui e eu quero entregar cada um que está agora acompanhando essa jornada, assistindo hoje essa partilha, ao coração de Jesus. Jesus, não deixe de aumentar a nossa fé hoje. Jesus, vem em socorro à nossa pobreza, à nossa fraqueza. Nós queremos nos alimentar do pão do céu, este pão que nos dá força, que nos sustenta diariamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos semana que vem. Lembre de enviar e compartilhar esse vídeo em algum grupo, na sua família, para aquela pessoa que precisa. Vamos levar Jesus Eucarístico para mais pessoas. Deus abençoe.